Mais uma vez, nós nos voltamos para as Escrituras e mais uma vez para o livro de Daniel. O livro de Daniel é esse livro que nós temos meditado nesse período de cultos online. Então, temos sempre nos voltado para os capítulos do livro de Daniel, pregando essa mensagem que é uma exposição desse livro todo, que tem sido chamada por nós de O Reino em Exílio. Então, nós estamos falando desse texto nessa perspectiva. E o reino do qual nós falamos é o reino de Deus, apesar de, na história de Daniel, ser o reino de Judá. E o exílio do qual nós falamos é o exílio da nossa vida no mundo, como exilados, distantes da nossa pátria celestial, mas também esse momento de exílio que a gente vive, no qual nós estamos afastados do nosso local de culto. Daniel também estava nessa situação. Lá o exílio era um exílio da terra mesmo, né? Ele estava tirado da sua terra, tirado de Jerusalém e estava vivendo na Babilônia. E agora nós chegamos no capítulo 4 de Daniel e a nossa quarta mensagem. Cada mensagem foi em um capítulo diferente. Um capítulo, uma mensagem por capítulo, né? Mensagem do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, todas elas estão lá no nosso canal do YouTube ou aqui no canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, e você pode acompanhar e buscar e assistir só as mensagens se você quiser, elas estão separadas também no YouTube. Mas nós vamos então para Daniel capítulo 4. E Daniel capítulo 4 começa de uma forma um pouco diferente, porque não é Daniel falando, é o próprio rei Nabucodonosor contando essa história. Não é o autor do livro que está dizendo simplesmente. Nós temos um momento em que o próprio Nabucodonosor começa a narrar. No versículo 4 do capítulo 4 você vê isso. Ele diz: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Então ele está falando de si. O que é algo muito surpreendente, não é? Porque você está numa história contada por um narrador de início a fim, não é? E de repente você vê uma fala especial do rei Nabucodonosor aí no capítulo 4. E ele vai contar uma história da sua própria vida, de um sonho que ele teve e que Daniel interpretou o sonho e o que isso significou. Então, o capítulo 4 todo é sobre essa história desse sonho, da interpretação e da realização, da concretização dessa visão que o rei Nabucodonosor teve em sonho. Mas perceba, e nós vamos ler um pouquinho assim, né, do capítulo, nós não vamos ler tudo corrido, nós vamos ler um pouquinho, parar, ler mais um pouquinho, parar. Mas perceba que interessante como Nabucodonosor começa esse capítulo. Olha só, versículo 1, né, Daniel 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim, como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Olha só que interessante. De que Deus ele está falando? Que reino que é esse reino eterno? Ele está falando do Deus de Daniel. Ele está falando do Deus de Israel. Quando nós lemos o capítulo todo, nós percebemos que, já que ele está contando essa história depois de todos os eventos, nós percebemos que a experiência que ele teve transformou a concepção dele a respeito de Deus e do próprio governo. E ele está dizendo que Deus é o Deus acima de todas as coisas e que o reino de Deus é um reino eterno. Lembra lá no início, né, lá no capítulo 2, quando Daniel interpreta aquele sonho de Nabucodonosor, da estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito, né, o tronco e os braços de bronze, o ventre de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, e aí vem uma pedra e ela destrói aquela estátua e diz que aquela estátua eram os reinos que viriam um depois do outro, mas a pedrinha que soltou sem ajuda de mãos humanas e quebra aquela estátua é o reino de Deus, que cresce e domina sobre
toda a terra, vira uma montanha que ocupa toda a terra. Esse é o reino de Deus. E parece que Nabucodonosor só entendeu isso agora, quando ele diz, olha, o reino dele é um reino eterno, o reino dele não tem fim, não tem pedrinha que destrua, não tem ninguém que possa derrubar, ele é que destrói todos os reinos, porque o reino dele é eterno, todos os outros reis estão submetidos a ele. Mas que história é essa? Que evento é esse que aconteceu que trouxe essa transformação tão grande na vida de Nabucodonosor? Essa transformação começa com um sonho. Ele fala que ele estava lá no palácio, próspero, descansado, e ele teve um sonho que o deixou alarmado. No versículo 5 ele fala isso. E aí ele não entendeu muito bem o que o sonho dizia, e ele começa a chamar os sábios para dizer o que é que o sonho dizia. E nenhum sábio conseguiu interpretar o sonho. Então ele mandou chamar o próprio Daniel, lá no versículo 8. E aí ele conta o sonho para Daniel a partir do versículo 8. Então vamos ler Daniel 4, a partir do versículo 8. Diz assim: Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali, diante de mim, estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Esse era o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma árvore que era tão grande que ele estava enraizado no chão, mas a sua copa chegava até os céus, e debaixo dela todos os animais ficavam à sua sombra, e todas as aves pousavam nos seus galhos, e todos se alimentavam dessa árvore. Era uma árvore que fornecia vida para todos esses animais. E aí um anjo aparece e fala que vai derrubar aquela árvore, e manda derrubar, e manda deixar o toco lá com as raízes, mas manda prender ali, e a árvore vai ficar no chão, e aí começa a já se transformar, essa árvore vai se transformando em algo humano, porque diz, olha, a mente humana lhe será tirada. Que árvore tem mente humana? Na verdade, essa árvore, ela tem um significado humano. A mente humana lhe será tirada, ele vai comer da grama, ele vai comer da relva como os animais, ele vai viver entre os animais. Então você começa a ver que é uma árvore que na verdade é um ser humano, e esse ser humano que na verdade vai se tornando louco como um animal. E isso vai acontecendo. Ele vai e conta essa história para Daniel, chamado Beltesazar, e Daniel fica muito assustado. E fala, olha, eu queria que esse sonho não fosse sobre o Senhor, rei. Eu queria que fosse sobre os reis inimigos. Eu queria que eles é que fossem enfrentar esse tipo de coisa. E aí o rei Nabucodonosor fala, não se assuste, diga a verdade. Então Daniel começa a dizer qual é a verdade a partir do versículo 20. Olha o que fala aí. A árvore que viste, é Daniel falando, a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, és tu, ó rei.
Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha só a interpretação do sonho. Essa árvore era o próprio Nabucodonosor, que reina sobre tantos territórios, está acima de todos os reinos, domina sobre todo mundo, mas Deus lhe tiraria autoridade real, lhe tiraria o próprio juízo, ele enlouqueceria, comeria da relva junto com os animais, tomaria do orvalho na cabeça, né? Se banharia com o orvalho, ficaria vivendo como um animal mesmo, totalmente louco, sem juízo, expulso do meio dos homens, porque ele precisava entender que quem domina é Deus. Ele estava entendendo que ele dominava sobre todas as coisas, mas quem domina é Deus. É muito interessante essa história, porque ela é uma história de um juízo de Deus sobre um rei que é um rei estrangeiro. Primeira coisa que essa história nos ensina é que Deus tem autoridade sobre os reis. E por que ele tem autoridade sobre os reis? Primeiro, porque ele reina sobre todas as coisas. Ninguém tem o poder que Deus tem. Nenhum rei pode, nenhum governante pode fazer algo que Deus não quer que ele faça ou evitar que Deus faça alguma coisa que ele quer fazer. Nós estamos diante disso. Todos os grandes do mundo, todos os grandes governantes do mundo, os mais poderosos, né? Incluindo aí o presidente da nação mais poderosa de todos, que é os Estados Unidos, né? Todos eles estão desesperados diante de uma situação complicadíssima que é um vírus se espalhando pelo mundo. Ele mostra a fragilidade dos reinos e dos poderes humanos, que não existe exército e bomba atômica que dê conta, que quando as coisas acontecem e Deus as permite acontecerem, elas acontecem e não há rei, não há poder, não há dinheiro, não há ninguém que impeça e não há ninguém que resista a Deus. Há limites nos poderes humanos, há limites no que os seres humanos fazem, e nós estamos vendo isso acontecendo agora, e Nabucodonosor está vendo isso. Então, a primeira coisa, o poder dos reis é limitado porque Deus reina, e ele reina porque ele é que pode fazer todas as coisas. Mas tem mais uma evidência de que Deus é que dá o poder para os reis, que Deus é que está acima dos reis, que é justamente o fato de que não existe nenhuma autoridade no mundo que não seja autoridade porque Deus permitiu que ela fosse. É isso que a Escritura diz lá no Novo Testamento, não é, que fala lá em Romanos capítulo 13, que não existe autoridade que não seja dada por Deus. Jesus Cristo, falando a Pilatos, fala que ele não seria quem ele é se não fosse dado do alto o que ele era como governador daquela província romana. Então, os que estão no poder estão porque Deus permite que estejam, porque Deus é que é o rei sobre todas as coisas. As pessoas podem parecer os maiores governantes, os mais sábios, ou os mais loucos, ou os mais poderosos, ou os mais belicosos, ou os mais bem-sucedidos em batalha. Todos eles morrem, todos esses poderes acabam, todos os reinos são sucedidos por outros reinos, mas o reino de Deus é eterno, ele continua para sempre, e Deus está sobre todos esses reis. Isso é a primeira lição que a gente tira disso aqui. Deus reina e os reinos da terra não podem de maneira nenhuma se comparar com quem Deus é ou com o que Deus faz. Mas tem mais alguns detalhes interessantes nesse texto aqui.
Primeiro, que nós vimos no desenrolar da história do livro de Daniel, como Nabucodonosor tem alguns encontros com a realidade de Deus. Ele primeiro fica admirado como Daniel interpreta o sonho que ele teve lá no capítulo 2. E quando ele fica admirado com isso, ele coloca Daniel na posição de administrador da província da Babilônia e coloca também os seus amigos em posições de destaque dentro do governo imperial. No capítulo 3, ele fica impressionado ao ver que os amigos de Daniel foram jogados na fornalha e não morreram. E mais, tinha alguém lá com eles, não é? O próprio Senhor estava lá com eles e eles não morreram diante de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Ele vê essas coisas e ele diz, e ele proclama palavras que são palavras reconhecendo a realidade de Deus, dizendo que ninguém pode zombar do Deus de Daniel, que ninguém pode ir contra o culto que se faz a ele. Então ele reconhece a autoridade de Deus em alguns momentos. Mesmo assim, isso não impede que ele se pense maior do que Deus nesse capítulo 4. Tanto que o Senhor traz a ele essa demonstração. Você vai entender que eu é que coloco os reis e tiro os reis, e eu coloco o homem mais simples para reinar se eu quiser. E isso vai acontecer com você. E é o que acontece. Deus está sobre todos os reinos e os reis sempre têm essa tentação de serem como Deus. Mas como isso se apresenta? Isso se apresenta, obviamente, como a gente já viu outras vezes na história da humanidade, com a megalomania do poder político, quando governantes pensam se ser Deus mesmo, não é? Quando governantes promovem cultos à sua própria imagem. Isso acontecia no Império Romano, mas aconteceu muito mais recentemente. Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, em que havia um culto cívico ao Führer, né, ao Adolf Hitler. Havia um culto cívico a ele, havia toda uma expressão de religiosidade a ele, e essa é uma característica dos totalitarismos, né? Os totalitarismos, eles são esses governos ultra-autoritários de um Estado total que domina sobre todas as coisas e que o Estado é confundido com uma própria divindade. Mais recentemente ainda nós vemos isso acontecendo na Coreia do Norte, ainda que não tenhamos tantas informações, porque é um país muito fechado, mas ao que tudo indica, há um culto cívico ao líder da Coreia do Norte, que nesse momento é o Kim Jong-un, mas já havia do seu pai o Kim Jong-il, né? Eles são figuras adoradas, figuras tidas como pessoas que reinam, como divindades de certa forma, né? E isso é uma característica de quem se pensa acima do poder de Deus, alguém que acha que o seu reino é um reino que está acima de qualquer outro poder, que ele é, pelo menos para uma parcela da humanidade, ele é uma divindade, ele é um poder inquestionável, um poder absoluto. Isso é uma das maneiras que acontece. Mas veja que com Nabucodonosor, isso se mostrava de uma outra forma. Porque Nabucodonosor, ele promoveu um culto pagão. No capítulo anterior, ele promoveu um culto pagão. Não só promoveu um culto pagão, como ele perseguiu os servos de Deus e jogou os servos de Deus na fornalha. E nesse momento, então, Deus ficou muito irado com ele e falou: eu vou trazer juízo sobre a sua cabeça? Não. Deus não falou nada para Nabucodonosor. Deus salvou a vida dos 3 amigos de Daniel e só, né? E aí o rei não obrigou mais que eles adorassem a estátua que ele tinha feito. Mas Deus não derramou juízo sobre a cabeça dele no capítulo 3. No capítulo 2, a gente vê ele tratando os magos de maneira muito má e ele buscando sabedorias de outras religiões e ele dizendo que ia matar todos. E aí Daniel intervém e aí conta a história lá do sonho que ele queria saber. Mas mesmo assim, com essa maldade de Nabucodonosor, Deus não agiu ali com juízo. Deus não trouxe sobre ele um juízo terrível naquele momento. Por que é que Deus, nesse momento, age com esse juízo sobre Nabucodonosor? A gente vê que essa profecia do sonho acontece um pouco tempo depois, não é? Diz lá o texto no versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia e disse: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?
Olha aí, se colocando no lugar de Deus, é para minha glória. E aí diz o versículo 31, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. E aí vem toda a sentença divina e Nabucodonosor sofre tudo isso, enfrenta tudo isso. Mas ele era orgulhoso, ele já tinha se visto como o maior de todos, mesmo Daniel já tinha dito que ele era um grande rei, ele era o maior, quando ele fala lá da estátua, fala, olha, essa estátua tem uma cabeça de ouro porque é você. Você é maior que os outros reinos, mas virá um reino maior que você, que é o reino de Deus. E qual foi a questão aqui? Por que é que só agora Deus se volta contra Nabucodonosor dessa maneira? Eu acho que a gente tem uma pista disso no versículo 27, porque é a recomendação que o profeta Daniel dá a Nabucodonosor. Olha só essa recomendação. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Olha que interessante. Daniel não disse assim, então é o seguinte, Nabucodonosor, derruba aquela estátua que você mandou adorar e faz um templo para o Deus verdadeiro. Não falou isso. Não falou, olha, Nabucodonosor, volta o povo todo de Deus para a terra dele. Não falou isso. O que ele falou? Para que ele se arrependa do mal dele, como? Praticando a justiça e tendo compaixão dos necessitados. Praticando a justiça e tendo compaixão dos necessitados. Deus não exigia desse rei pagão que ele começasse a buscar um culto a Deus mesmo. No próximo capítulo nós temos uma história sobre isso também, e aí a gente vai falar mais com outro rei, o rei Belsazar. Mas nesse momento, Deus não se volta contra Nabucodonosor porque ele adora outros deuses. Deus não se volta contra Nabucodonosor porque ele tem como escravos o povo de Deus. Deus não se volta contra Nabucodonosor nem porque o templo está destruído e nem recomenda que ele volte e reconstrua o templo de Deus. O que vem de recomendação do profeta de Deus, a palavra profética para Nabucodonosor faça justiça e tenha compaixão dos pobres. Faça justiça e tenha compaixão dos pobres. O profeta de Deus chega diante de um rei ímpio e não recomenda faça da nossa religião a religião oficial do império. Ele recomenda seja justo e cuide dos pobres. Seja justo e cuide dos necessitados. Olha só que interessante. Hoje nós pensamos muito em ideologias políticas e nós pensamos muito em qual é a melhor ideologia política e nós olhamos para a igreja e pensamos nessa disputa, e no Brasil a igreja se torna um grupo muito importante dentro da política representativa, porque são muitas pessoas evangélicas no Brasil hoje, então elas representam um grande número eleitoral e nós olhamos e falamos, tá bom, então a nossa participação política é defendendo o quê? Qual é a ideologia que a gente defende? Quais são as coisas segundo as quais nós votamos e nos portamos politicamente no mundo? Talvez esse versículo 27 de Daniel 4 nos dê uma pista. A nossa causa é a da justiça e a dos pobres. Essa é a nossa causa. É isso que Deus coloca na palavra, na boca do profeta para anunciar ao Deus, ao rei da Babilônia que se pensava um Deus. Agora veja só. O rei Nabucodonosor já tinha reconhecido que Deus era um Deus verdadeiro e que ele merecia ser adorado. Já tinha reconhecido. Mais do que isso, o rei Nabucodonosor já tinha proclamado que Deus era Deus mesmo. Já tinha falado isso no capítulo anterior e no anterior a esse. Ele já tinha mostrado, exaltado de certa forma a Deus. Mais do que isso, o rei Nabucodonosor chamou um profeta de Judá para ser administrador da província da Babilônia, colocou num destaque e mais, o colocou como chefe dos magos que seguiam a religião babilônica. Ele pegou um profeta de Deus e colocou sobre os magos da Babilônia e ainda assim ele foi rejeitado por Deus. Ainda assim. Ainda que na sua boca o nome de Deus aparecesse, ainda que ele se cercasse de servos de Deus para ajudá-lo a governar, ainda assim ele foi rejeitado por Deus segundo a justiça do que ele estava fazendo.
Eu acho muito importante a gente pensar nisso, porque todo período eleitoral os candidatos entram nas igrejas e proclamam com seus lábios que servem a Deus. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando teve uma eleição, a candidata Dilma, na época, que já era presidente também, porque era candidatura à reeleição, foi num congresso de uma grande denominação do Brasil, subiu no palanque lá, subiu no púlpito e falou assim: o Estado é laico, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aquela plateia de evangélicos aplaudiu e urrou, e aqueles pastores que estavam lá sentados celebraram que aquela mulher estava falando que Deus é o Senhor e que, de certa forma, dizendo que através do governo dela, Deus reinaria. Fôssemos fiéis como Daniel é, nós não bateríamos palma para isso. Primeiro porque esse texto está fora de contexto. Ele não está falando sobre eleições no século XXI. Mas não bateríamos palma para isso porque não é isso que a gente espera de um governante. Nós perguntaríamos: ok, eu sei que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas e os pobres? O que você vai fazer pelos pobres? Mesma coisa aconteceu nas últimas eleições presidenciais. O presidente, que na época era candidato, esteve, assim como outros tantos candidatos, ele não foi o único, mas o presidente esteve em encontros denominacionais, em igrejas, em púlpitos, falando como se a sua eleição fosse Deus reinando. E ninguém perguntou para ele: e os pobres? Ninguém perguntou para ele. Cercou-se de profetas do Senhor para que fizessem, o ajudassem a governar, e a princípio não tem problema, mas isso não garante que é um reino justo, não garante que é um governo justo, não garante. Como igreja, a palavra profética está na nossa boca e nós cobramos de todos os governantes: e os pobres, e a justiça, arrependa-se da sua maldade, busque o bem, busque a vida. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus, porque é assim que Deus reina. Nós, no nosso encontro de oração dessa semana, meditamos no Salmo 72. E o Salmo 72 é um salmo real e que fala sobre um rei. E fala sobre um rei de maneira muito ideal, inclusive. Falando naquele momento, provavelmente, sobre o rei Salomão, mas apontando para uma monarquia do Messias que viria. E diz assim, que o rei ajuda os pobres, aqueles que não têm a quem recorrer. Ele julga a causa do pobre e ele destrói o opressor. Olha isso. O rei, segundo o coração de Deus, é o rei que atua pela justiça. Não é o rei só que tem o nome de Deus na boca. Não é o rei que se cerca de profetas. É o rei que busca o que é justo. É o rei que busca a justiça. Agora, a terceira lição que eu quero trazer é a da postura de Daniel. Porque Daniel era parte desse governo, ele estava lá, ele fazia parte do governo, mas o compromisso dele era com a palavra de Deus. Ele até temeu trazer o significado da profecia para Nabucodonosor, mas trouxe ela no seu sentido mais completo. E nós, como igreja em exílio, nos voltamos para os que dominam o mundo e trazemos a palavra de Deus de maneira mais completa e falamos assim: olha, Deus está acima de todos, Deus está acima de você. E dizer que Deus está acima de todos significa: cuide dos pobres e seja justo. É isso que significa. É mais do que palavras, é mais do que cercar-se de homens de Deus, é agir com justiça no mundo, é agir com justiça na vida. E nós, como Daniel, falamos, nós vamos orientar segundo a justiça e nós vamos agir pela justiça, mas submeta-se a Deus para fazer justiça. Ainda que você continue adorando seus deuses pagãos, ainda que você continue construindo suas estátuas, nós vamos continuar adorando o nosso Deus e te lembrando de que a justiça é cuidar do oprimido, que a justiça é fazer o que é justo e é destruir a opressão. Haja dessa forma. É a palavra de Deus que está falando isso, é a palavra de Deus que fala isso. E é assim que nós agimos no exílio como profetas do Senhor, onde nós estamos. Agora, o profeta vive pelo que ele fala. E isso nos leva a pensar que as características do reino de Deus, que são as características da justiça, do cuidado com os necessitados, devem estar presentes também na igreja. A igreja deve cuidar dos necessitados, porque essa é a vontade de Deus. A igreja deve cuidar dos oprimidos, porque essa é a vontade de Deus. E a igreja só não destrói o opressor, porque essa não é a vontade de Deus. Ele coloca a justiça, os governos para fazer isso, como fica explícito lá
em Romanos 13, mas cuidar do necessitado, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, visitar os presos, alimentar os famintos, vestir os nus e visitar os doentes, isso a igreja faz, porque ela mostra um outro reino no qual o rei governa para os necessitados, levantando-os na a posição de seus parceiros de monarquia, não é? Porque nós somos feitos reis e sacerdotes nesse reino de Deus. E o mais simples é colocado como rei e sacerdote junto com Deus também. Entende? Então nós vivemos essa vida. Reine quem reine, suba o Nabucodonosor que subir em qualquer uma das esferas políticas que nós conhecemos. Nós agiremos segundo o reino de Jesus Cristo, amando o necessitado, cuidando do oprimido e demonstrando a luz da justiça de Deus diante do mundo. É isso, meus queridos, que nós voltemos nossos corações para essa palavra e nossa mente e nossas mãos para cumpri-la. Que Deus os abençoe e até mais.